Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Amados, quando nós nos deparamos com a nova aliança, muitos vão trazer um conceito de que na graça não é necessário mais a obediência, não é necessário mais a observação do mandamento, sendo que o próprio Jesus ensinou dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor, ele está ligado a uma obediência, a observar os mandamentos. Tudo que Jesus deu ordem é mandamento. E nesse momento ele está deixando o seu encerramento, o seu último mandamento em vida, ou pelo menos em vida não, que vivo ele está, amém? Aqui na terra, para a igreja, para os seus discípulos. Ele começa falando assim: eu tenho todo o poder nos céus e na terra, me foi dado isso. Ou seja, foi restaurado para ele. Lembra na oração de João 17? Senhor, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Naquele momento, na terra, antes de morrer e ressuscitar, Jesus ele era um homem. Quando ele morre e ressuscita, ele volta todo poderoso. Ele diz que, por conta disso, nós temos que ir e pregar o Evangelho. Isso é importante frisar. A gente precisa fazer o que a gente faz pela motivação correta. A gente, como ser humano, foi se perdendo e passa a fazer as coisas sem a motivação certa. Por exemplo, quando você cria o teu filho e vai persuadindo ele: olha, se você cumprir com as tarefas, você vai poder jogar videogame, usar o computador, usar o celular. Você está criando nele a motivação errada. Ele tem que cumprir a parte dele, independente do que ele vai ganhar. Porque é a motivação certa. Se você for acordar na segunda-feira e falar assim: eu quero fazer caridade. Por quê? Porque eu quero postar lá na rede social para ter bastante engajamento e visualização. A motivação é certa? Não. Você quer fazer caridade para aparecer. Você quer fazer uma obra ou um serviço social para ganhar like, para ganhar curtida. Quando você ajuda um colega de trabalho, um amigo, um parente, você ajuda pensando que ele está te devendo um favor. A motivação está errada. Você tem que ajudar não porque alguém vai te dar algo em troca, mas você tem que ajudar porque você ama, porque Cristo te ajudou. Você vai para a igreja regularmente por quê? Porque se você não for, vão achar que tu está desviado. Você vive uma vida mundana lá fora, mas aqui na igreja você vem e se posa de santo. Aí você vai vivendo de aparência. Você entende? Ir para a igreja é certo, amém? Congregar é correto, amém? A motivação também é importante. Se você vem para manter as aparências, é pecado. É errado. A gente não pode ter a motivação errada na hora de ir evangelizar. A motivação para evangelizar não é simplesmente para provar que você está certo. Não é simplesmente para provar que você tem a verdade. Não é para humilhar o seu próximo. Eu já ouvi isso. Uma irmã uma vez estava estudando Testemunhas de Jeová,
mormons. Eu falei, poxa, que legal. Ela falou, sim, a gente está estudando porque a gente precisa calar eles. A motivação não pode ser essa. Não é simplesmente para pregoar uma boa moral, que isso daí a política faz. Não é para pregar uma moralidade. Não é simplesmente para pregar um comportamento. Eu tenho dito, Jesus ele não vem para melhorar o nosso comportamento. Jesus ele não vem para melhorar a gente, para a gente ser a nossa melhor versão de nós, porque a nossa melhor versão de nós mesmos ainda é ruim. Jesus ele vem para nos matar e nos ressuscitar. Ele vem para matar essa tua versão, para criar a versão dele em nós. Então, o evangelismo não é pregar uma boa moral, não é defender um lado político, não é para defender a esquerda, não é para defender a direita, não é para defender o Lula, não é para defender o Bolsonaro. Evangelismo não é isso, igreja não é isso. Mas olha, tem um ponto aqui do evangelho que conversa com a direita, tem outro ponto que conversa com a esquerda. O que a gente tem que fazer? Esquecer a política e pregar o evangelho. E pregar a palavra de Deus. Não é simplesmente, irmãos, para divulgar uma instituição eclesiástica. Quantas e quantas almas Deus me deu o privilégio de pregar, evangelizar, que nunca nem aqui pisaram. Quando nós pregamos o evangelho e uma vida se converte, nós não somos donos daquela alma. A instituição, a aliança cristã não é dona de ninguém, não é dona de você, não é dona de mim, o nosso dono é Ele. Nós somos propriedade dEle. A gente não está aqui para vestir, metaforicamente falando, a camisa da igreja. Nós estamos aqui para vestir a roupagem do evangelho, a armadura de Deus, para empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. É para isso que a gente está aqui. No dia que a gente tiver a motivação errada, ainda assim almas podem se converter, mas nós vamos estar indo para um caminho de heresia, de perdição, de maldição. Por isso, eu trago essa palavra nessa manhã. Tenha a motivação certa para alcançar as almas. Tenha o teu coração inclinado para o que é correto. E foi como pregamos na quarta-feira. Os discípulos chegaram diante de Jesus. Eles expulsaram o demônio, Márcio. Eles curaram enfermos. Eles fizeram prodígios e maravilhas. E eles chegam alegres diante de Jesus e falam: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Imagina, irmão. Você está evangelizando no sábado que vem, está pregando. A alma está se entregando a Jesus, mas ela está possuída por demônios e se manifesta. Você impõe as mãos e ela é liberta. Você não vai ficar feliz? Claro que vai. Os discípulos viram isso, porque não era comum. Como é que era tratado o endemoniado no Antigo Testamento? Não tinha isso. Quando Saul estava atormentado por espíritos malignos, o que aconteceu? Chama Davi. Manda ele tocar. Para quê? Para acalmar, não para expulsar. Para acalmar Saul. Para deixar mais brando o ambiente. O primeiro caso de um exorcismo de verdade, se é que se pode dizer assim, foi com Jesus. Quando ele fala, vai, em meu nome, eu te dou poder para pisar serpente e escorpiões. Eles voltam alegres. Em teu nome até os demônios se sujeitam. O que acontece? O que Jesus fala para eles? Não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque o seu nome está nos céus. Se a gente for evangelizar e a nossa alegria só vai estar manifesta se no domingo, dia 8, a igreja estiver lotada, a gente não entendeu o que é o evangelismo. O evangelismo a gente vai e prega,
e o Espírito Santo faz a obra dele. A gente vai e anuncia e o Espírito faz a obra dele. Não somos nós que temos o papel de converter ninguém. Não somos nós que temos o papel de fazer alguém seguir a igreja, estar na igreja de forma obrigatória. Eu fui buscar alguém em casa? Eu fiquei mandando mensagem, olha, vem, tem culto, eu fiquei fazendo isso? Não. Vocês vieram por quê? O Espírito Santo trouxe vocês aqui. Vocês estão aqui porque Ele quer. Desde quando fundamos o ministério, não persuadi ninguém falando, você tem que estar lá. Você tem que estar com a gente. Obrigando, manipulando, não. A obra quem faz é Ele. O mover quem faz é Ele. Por quê? Ele chega no cenário e fala, é-me dado todo o poder. É-me dada toda a autoridade, por causa disso vão. Eu venci a morte, então vai. Eu ressuscitei morto, então vai. Eu ensinei a vocês, então vai, pregue, vai, anuncie, vai, conquiste. Tenha a motivação certa. O evangelismo é a forma de Deus atrair as pessoas. Mateus 10, 7. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Isso é óbvio. O evangelismo não é a forma de atrair pessoas. Não é tão óbvio assim. Existem muitas formas que a igreja está utilizando para atrair pessoas. Já vi chamando de evangelismo uma turma que se fantasiou de princesas. Ora, querido. E foi para a rua para chamar as crianças. Tem um monte de artifício. Fazem teatro. E vão tentando chamar a atenção de uma forma mais divertida, aonde vai se perdendo o que é o evangelho. Jesus e a igreja no século 21 tomou isso como bordão, né? O evangelho é simples. Só que falam que o evangelho é simples porque não querem se aprofundar na palavra de Deus, porque não querem se aprofundar na Bíblia, porque não querem aprender mais de Deus. Mas o evangelho é simples, sim. Ele é simples na sua forma de viver. Ele é simples na sua forma de anunciar. Ele é simples na sua forma de pregar. Ele é simples na sua forma de evangelizar. O evangelismo não pode ser uma desculpa para a gente querer demonstrar um talento. O evangelismo não é uma vitrine para a gente aparecer. Não é uma vitrine para a gente se divertir. Não é um parque de diversão. E já vi isso, tem algum problema pregar e evangelizar no parque de diversão? De forma nenhuma. Mas eu já vi os grupos jovens de igreja falando, vamos evangelizar no parque. Chega no parque, vai em todos os brinquedos. E depois vai embora. Porque quis espiritualizar o passeio. Tem problema ir no parque? Não. Só não me coloca naquele trem lá, da roda gigante. E aí eu vou vomitar para tudo que é lado, né? Tem algum problema se divertir, ir na praia? Tem algum problema, irmão? Eu estou falando contra isso? Não. O que eu estou dizendo? Não espiritualize demais aquilo que já é santo. Você não precisa fazer isso. O evangelismo, ele é simples, ele é anunciar o reino, a chegada do reino, a vinda do reino. Ele é pregar. O evangelismo é arauto, anunciar a chegada do rei. O evangelismo é resposta para um mundo completamente sem esperança. O evangelismo é a resposta que o mundo tanto procura, para um mundo enfermo, para um mundo caótico, para um mundo em crise. Qual é a resposta? É o reino. Qual é a resposta? É a igreja. A solução para o mundo está aqui. A solução para o mundo está aqui dentro. Está na igreja. E como é que a gente faz isso ser conhecido? Evangelizando. Pregando. Resgatando as almas. O evangelismo é o avanço da igreja.
O propósito de Jesus não era só arrastar uma multidão. Era ensinar para uma multidão. Me lembro, muito tempo atrás, muito tempo, a gente acho que estava voltando de Magé. Lembra quando a gente ia para lá? Aí você me falou assim, Márcio, a igreja tem muitos parteiros, lembra disso? Ou não? Lembra? A igreja tem muitos parteiros. Tem muita gente evangelizando, mas tem pouco pediatra, né? Tem poucas pessoas cuidando. Olha o que Jesus fala aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Aí a gente tem que gastar tempo. A gente tem que sentar, tem que ensinar. A gente tem que pregar, tem que anunciar o evangelho. A gente tem que cuidar, tem que pastorear. Não é simplesmente arrastar uma multidão de uma forma desordeira. É claro que se o Espírito fizer o mover, igual fez em Atos, amém. Mas ele vai levantar os homens e a igreja vai fazer o quê? Vai servir os que estão chegando. Vai ensinar os que estão chegando. Vai cuidar. Vai pastorear. É fazer discípulo. Não é seguir, irmão, como manada. Todo mundo cego ali. É por isso que é importante entender o que é o evangelizar. O evangelizar não é só atrair. Se fosse para atrair, irmãos, a igreja sabe com que eu trabalho. A igreja sabe que eu não recebo salário da igreja, amém? A igreja sabe disso, amém? Amém? A igreja sabe que eu, Vitor, trabalho com marketing. Para lotar isso daqui, me dá 3 meses. 3 meses a gente lota isso daqui. Se for só para lotar, só para atrair, por atrair, irmãos, eu, Vitor, faço. Mas se for para salvar as vidas, eu não consigo. Mas o Espírito faz. Se for para atrair, chamar as vidas, tem que ser pelo Evangelho. Tem que ser pela palavra de Deus. Não é com artifício humano. Não é com uma tática. Não é com uma estratégiazinha, não. Como foi que falamos ontem, vamos estar aqui e o Espírito vai conduzir. E o Espírito vai fazer. E o Espírito vai falar. E o Espírito vai ensinar. O Espírito vai discipular. Irmãos, não espere que ao virar essa página, avançarmos na dispensação do evangelismo, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Primeiro, que a nossa vida vai ser muito mais atribulada, porque o diabo vai continuar se levantando com muito mais força. Segundo, vamos ter muito mais trabalho. Não pense que as suas vidas chegarem aqui, glória a Deus, aleluia, a casa está cheia. Não. É discipular. É ser o pediatra. É cuidar. É pastorear. O evangelismo é o avanço do reino de Deus. Quando orava e me preparava para trazer essas mensagens, perguntava para o Senhor como que a gente deveria fazer. Aonde deveria ir. Não tive muitas respostas. Algumas tive, outras não. Só que eu comecei a preparar um ensino e a gente ia ter hoje uma escola bíblica. E depois ia ter o culto. Só que orando, e preparando ali um ensino apologético. O que é apologética? É a defesa da fé. A gente vai ser questionado, amém? A gente vai ser questionado por muita coisa. A gente vai encontrar gente de tudo que é tipo. Ateu, testemunho de Jeová, mormon, ímpio, desviado, desigrejado, descrente, católico ortodoxo, e aí vai. Budista. E muita gente, muito. E o que a gente vai falar para eles? Aí começamos a fazer um ensino. Começamos. Só que aí o Espírito Santo me advertiu, esse primeiro não é assim. Esse primeiro a gente vai em total dependência dele.
Aí eu me lembrei que foi aí que surgiu a mensagem de quarta. Jesus, no final, ele fala, olha, quando vocês foram, vocês não levaram nada pelo caminho. Mas agora podem levar, pega a bolsa, pega isso, pega aquilo outro e vai e prega. Não foi isso que ele fez? Só que antes ele falou, não pega nada. Jesus mudou de ideia? Está bipolar? Está meio doido? O que está acontecendo com ele? Quando ele fala no início para não levar nada, a gente falou isso na quarta. Quando ele fala, olha, não levem nada, porque vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Não tenham todo esse preparo. Fiquem tranquilos. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos, mas eu vou com vocês. Aquilo era para mostrar a total dependência dele para pregar. A total dependência dele no sustento. A total dependência dele para curar. A total dependência dele para libertar. É por isso que ele fala, vai, mas não leva nada. Quem sustenta vocês sou eu. Tanto que depois vem os ensinos mais robustos. Depois vem os ensinos mais profundos e nós os teremos. O Espírito não nos proibiu de ter, mas Ele quer que nesse início o nosso preparo seja e a gente já está fazendo ele às segundas-feiras, amém? O nosso preparo é diante dele, é uma dependência total dele. Até ao abrir da boca vai se cumprir a palavra do salmista: abre a minha boca e encha, faz a minha língua como a pena de um destro escritor. É isso que ele vai fazer. A dependência dele, Atos 2, 36 a 39. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 16, 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Percebeu o que os textos estão dizendo? Em Atos 2, Pedro prega, e conforme ele prega, o coração dos ouvintes eram compungidos. Não tem argumento que salve ninguém. Não tem nada que você fale que vai salvar ninguém. Não tem uma retórica que vai salvar alguém. Mas quando estamos debaixo de oração, o abrir da nossa boca vai mexendo com o coração das vidas. Porque a gente vai falar ao ouvido, o Espírito de Deus fala ao coração. O Espírito de Deus toca no coração. O Espírito de Deus vai revelar um íntimo, vai revelar lá dentro. Isso é o que o Espírito de Deus faz. Por isso que o importante é conhecer a Ele, não necessariamente conhecer as outras doutrinas. O evangelismo, amado irmão, não é simplesmente dizer que Jesus te ama. É errado dizer? Não necessariamente. É errado apenas dizer isso. Quando você fala, e a maioria fala, Jesus te ama, é como se você estivesse passando uma ideia para o indivíduo, para a pessoa que está te ouvindo, que a vida dela está tranquila. Ela está fazendo tudo de errado e Jesus ainda assim me ama. Então não use palavras vazias. Deus é contigo. Acabei de trair minha mulher e Deus é comigo, então está tranquilo. Acabei de passar um cheque, se bem que não se passa mais cheque sem fundo, né? Não tem mais, né? Acabei de, sonegar imposto e ele falou que Deus é comigo, então está tudo certo. Eu vou viver a minha vida, eu estou tranquilo, estou de boa. Não.
Você também não precisa chegar igual o João Batista, né? Nem João Batista chegou igual o João Batista. Ele estava pregando e falando direto ali com os fariseus naquele momento. Mas basta chegar ao abordar alguma vida, dizer, Jesus está voltando. Volte-se para Ele, busque a Ele. Mas o que é que eu falo mais? O Espírito Santo, ele vai encher a tua boca. Mas o que é que eu falo mais ali naquele momento? Eu tenho que ter um discurso pronto, preparado, calma. Ele vai falar por você. Você está debaixo de oração? Está se preparando? Olha quanto tempo estamos orando. Então tenha fé, ele vai encher tua boca. É claro, você não vai ser um inconveniente. Você vê que a pessoa está na correria, está querendo passar, não está te dando ouvido, você vai deixar o folheto que está bem ali. Você vai deixar o folheto, vai deixar o folder, acabou. A vida vai pegar, vai ver. Se o Espírito quiser fazer uma obra, ele vai fazer. Se ela abrir o coração, ele vai fazer a obra. Não se preocupe. Anuncie da forma correta, Jesus está voltando, volte-se para Ele. Convide para vir à igreja para ouvir a palavra. Pronto. A gente não precisa enfeitar muito, irmãos. A gente só precisa ter um coração inclinado a Ele. Mas, Vitor, eu vou chamar ele para vir para a igreja, isso é evangelismo. Eu vou te mostrar, João 1, 45 e 46, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ao evangelismo de Filipe, vem e vê. Vem e vê. Vê como é simples, irmão. Vê como é simples, irmã. Não precisa enfeitar, não precisa se vestir de princesa. Eu quero atrair as crianças. Sabe o que vai atrair as crianças? O evangelho, a demonstração do amor, a demonstração que aqui é família. Sabe o que vai atrair o homem e a mulher? A palavra de Deus, o Espírito Santo. O que é que você vai fazer? Vai e convida, vai e prega, arrependa-se. Jesus está voltando. É só isso. Falamos na quarta também. Amados, se você tivesse hoje a cura de uma doença terminal, e você conhece alguém doente, um amigo, conhecido, cliente, prestador de serviço, um familiar, você não ia levar essa cura para ele? Você ia ou não? Você ia ou não? Ia. Irmão, olha para a tua direita, não aqui. Olha para a tua esquerda. Márcio, pega aqui o panfleto que ela está perguntando os horários do culto, entrega para ela ali. Você ia ou não? Quantas vidas estão morrendo na tua casa, na tua parentela? Quantas vidas estão morrendo? Pessoas que você tromba no metrô, no ônibus, no dia a dia. O que você está esperando? Você está esperando só o dia 7 para chegar e entregar essa cura? Você já tem. Você já recebeu essa cura, irmão. A pessoa que você conhece e que não conhece Jesus, ela está a passos rápidos de uma condenação eterna, mas você tem a cura. E qual é a cura? É o evangelho. Quando você vai evangelizar, você não vai apenas cumprir com o evento da aliança. Você está indo levar uma cura. Você está indo levar mais uma chance daquela pessoa ser salva. Você sabe quantas vidas tentaram buscar a Deus? Quantas vidas, irmão Everaldo, entraram numa igreja e a igreja, ao invés de salvar, Márcio matou? A igreja, ao invés de restaurar, afundou ela mais na sua perdição. Cumpriu-se a palavra de Jesus, fizeram eles 2 vezes mais filhos do inferno. Você tem a chance de mudar o quadro de muitas vidas.
mas eu sou um só. Elias era um e pregou no Monte Carmelo. E no final da mensagem dele, dos feitos de Elias, todo o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O poder está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. A Pavuna está perdida, São João está perdido, o Rio de Janeiro está perdido. Deus conta conosco. Você está esperando que instaurar uma grande perseguição no Brasil? Que a gente fica emocionado, né, irmão? A gente fica assim, quando vê o Josué Erion pregando, que lá na China, acho que é na China, só tem uma Bíblia. E as pessoas só conseguem ler um salmo por vez. Aí querem ler mais um salmo, tem que voltar depois de 3, 4 anos, dar o nome para ir pensar em ler. A gente olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, irmãos. Chegou a hora de desbravar o inferno. Chegou a hora de agir como Davi. É muito lindo Davi rei. Só que quando ninguém estava vendo, ele pegou a sua funda e lutou contra um urso e um leão por causa de uma ovelha. Para salvar uma ovelha, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai buscar a que se perdeu. E Jesus fala: ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou a hora. Chegou a hora. Por isso, nós estaremos aqui no dia 7, às 3 horas da tarde. Irmãos, se preparem. Tirem um momento de jejum, 1, 2, 3 dias. Tirem um momento de oração. Estaremos aqui amanhã na reunião de oração. Vamos orar. Vamos clamar única e exclusivamente pelo dia 7. Pelo mover de Deus. Irmãos, essa vai ser, no ano, a tua semana mais difícil. No ano, vai ser a tua semana mais complicada. Onde o diabo vai se levantar mais e mais para te fazer parar. Vigia e olha com atenção como tu trata a tua esposa e como tu trata o teu marido, que uma palavra o diabo ele vai tentar entrar para te desmotivar, para te fazer desanimar. E você vai lembrar desse momento, 10h40 da manhã, do domingo. Estaremos aqui. A nossa intenção, a menos que a gente receba outra direção da parte do Senhor, vai ser dividirmos em 2 grupos, a depender da quantidade. Um ficar internamente aqui orando e o outro vai guerreando. Um é mais importante que o outro? De forma nenhuma. Aqueles que vão guerrear e quem fica vai sustentar. Lembra Moisés, Arão e Ur? Era Ur? Era, né? Êxodo 17? É Ur, né, Márcio? Lembra? Conforme Moisés estava com as mãos levantadas e eles ajudavam, o povo vencia. Mas quando as mãos cansavam e caíam, o povo perecia. Vai ficar um grupo orando. E como vai ser feita a divisão? O Espírito Santo vai nos mostrar. O que eu vou pedir para a igreja? Vocês vão dar um nome para a Caterine. Olha, eu venho. Dia 7, 3 horas eu estou aqui. Eu venho. Se não é para escolher, eu prefiro ficar interno, eu prefiro ir para a rua. Não é para escolher. A única ressalva vai ser, para quem tem alguma dificuldade, andar no sol, andar por muito tempo, você vai chegar e vai falar: olha, tem uma dificuldade de saúde física. Pronto, vai ficar internamente. A gente não vai forçar ninguém além dos seus limites. Amém? Amém? Amados, nós vamos entrar em guerra.
Só que Isaías 61, o profeta ele fala assim, vamos ficar de pé? O profeta ele fala assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para pregar libertação aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. E mais para baixo, ele vai falar, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas palavras. Quão formosos são sobre os montes os pés que evangelizam. Quão formosos são. Paulo, em Romanos, no capítulo 10, ele vai falar, aquele que crê com o coração e confessa com os lábios, esse vai ser salvo. Mas como pregarão? Como se converterão? Como crerão? Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Mas diz a Escritura, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas obras, a boa palavra. Hoje, o Espírito Santo está nos enviando. Ele está nos dando essa autoridade. Na verdade, ele já tem dado. Basta crer. Se você espera uma espécie de iniciação, né? Aquela coisa assim, não. Vai e prega. Vai e anuncia. A igreja tem a liberdade, a gente tem 5.000 panfletos. Vai ser tudo entregue no sábado? Não. A igreja, cada um tem a liberdade de pegar um pouquinho, leva, entrega no dia a dia. Todo mundo tem essa liberdade. Não se prenda só ao dia 7, amém? Não se prenda somente ao dia 7. Tome uma postura evangelística. Eu não sei se vocês viram. Foi anunciado, não sei se ontem ou se eu demorei, se demorou a chegar ao meu conhecimento. É uma igreja que foi inaugurada lá em Itatiaia. Vocês viram? Viu? Não? Sabe qual é o nome da igreja, Márcio? Igreja Luciferiana. Sabe de quem que é a culpa disso? Da igreja. A igreja vai se omitindo, vai entrando no ativismo político, vai entrando só em debate. A igreja vai perdendo tempo com coisas triviais. A cor da parede é preta, branca. Aqui vamos agradar todo mundo, é cinza. Acabou. Misturou o branco com o preto, eu não sei se dá cinza, né? Acabou. Aí vai perdendo tempo. É o Armínio, é o Calvino, é o pré e o pós. A igreja sabe que a gente vai mergulhar nesses assuntos. Só que é uma perda de tempo, como se disso dependesse a nossa vida. Enquanto isso, o islamismo, anos-luz à nossa frente. Enquanto isso, os mormons e os testemunhos de Jeová estão crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais os adventistas estão lá. E a igreja... Não, mas a igreja está crescendo. A igreja está angariando simpatizantes e não discípulos. Simpatizantes. Pessoas que não têm raiz. Pessoas que não ficam firmes. Que não têm a casa fincada sobre a rocha. Você entende isso? Você entende a gravidade disso? Aí me surge um monte de seita, de heresia. Aí vem uma que está na cara que é Igreja Luciferiana. Aqui, ó. Cheia. Por isso que chegou a hora de parar de perder tempo. E a igreja avançar. Porque as portas do inferno não prevalecerão mais contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar, irmão Márcio.